Sérgio Vale, a Adriana de Luca foi muito feliz nessa frase final dela, quando ela analisa essa força que o Arthur Lira tenta dar a esse projeto tão criticado pelos estados. É prático o que ele propõe? Pois é prático, essas exonerações eventualmente têm acontecido, a gente está vendo acontecer desde o início do ano, mas para efeito de preço é muito pouco, William. Eu não consigo ver, a gente não está vendo essa queda de preço nas outras exonerações que a gente teve. Acho difícil a gente ver acontecer nesse caso também, porque tem um aumento de tarifa que a gente vai ver pelas distribuidoras em torno de 20%, um pouco mais, mas um isso eles pouco estão pretendendo coibir o reajuste também. Pois é, mas você não vai conseguir coibir totalmente. Se você tem uma perda de 10% no caso da tarifa, você vai ter que recompor pelo menos 10% desse aumento das distribuidoras. Então, você não consegue se contrapor totalmente. E a questão que tem por trás disso também, que eu acho que é importante, é que você está, depois de 3 anos e meio praticamente, a gente parou de falar de reforma tributária. A gente fez desonerações agora, está fazendo de novo agora nesse sentido. E tudo que a gente perdeu de tempo, teve redução de IPI, e a gente perdeu muito tempo, um tempo precioso, para fazer a discussão da reforma tributária no Brasil, e isso dá um pouco do sinal da dificuldade que a gente vai ter à frente. Você unificar impostos federais, estaduais e municipais em setores, em alguns deles a gente já vê essa bagunça toda acontecer. Imagina quando for discutir a PEC 45 a 110, você não vai conseguir avançar com nada. São duas propostas de reforma tributária. Sérgio, deixa eu só separar um pouquinho o que nós estamos colocando aqui na mesa, que você colocou o aspecto, você foi para o aspecto mais abrangente, eu vou voltar ainda para o aspecto mais específico, prático, para novamente usar essa palavra, Thaís Arbex. Quão prática é, digamos, essa proposta em termos de conseguir ser aprovada? Vamos lá, William. Fui me dedicar a esse assunto hoje para entender o movimento político. Ontem a gente tratava do PDL, da possibilidade de o Congresso Nacional votar um PDL que, na prática, autoriza o fim de reajuste, né? A quebra de contrato. Basicamente é isso. E aí, o que faz Arthur Lira? O que faz a política? A política coloca na mesa, naquela reunião que teve ontem com o novo ministro de Minas e Energia, o Saxida, uma alternativa, que é a seguinte, que passa por esse projeto do ICMS e passa também por uma determinação, uma mudança do governo federal, determinada pelo governo federal, num encargo que é cobrado na conta de luz. Eu vou até ler aqui porque não é minha área, que é o CDE, que é Conta de Desenvolvimento Energético. Isso, segundo me disseram, tem um percentual bastante importante na totalidade da conta. Então, o ICMS não vai ser uma proposta sozinha, segundo essa articulação política. Ela tem que ser combinada com o CDE. Mas o que é o pano de fundo disso? A marcar a votação do ICMS é, na verdade, uma pressão sobre o governo. É dizer, a gente está fazendo a nossa parte. Vocês vão fazer a de vocês, senão a gente precisa ir para o PDL. A gente sabe que ir para o PDL, que tem o pano de fundo de, na prática, rasgar contrato, é um mau sinal para o mercado internacional. A gente não quer isso. Então, vamos tentar resolver nós dois, Congresso e Executivo? Caio, essa é a avaliação. Obrigado, Thaís. Eu passo a palavra para você na sequência. Eu queria que o Sérgio nos ajudasse a entender um pouquinho dessas tecnicalidades. Resumindo um pouco, brutalizando um pouco o raciocínio sofisticado da Thaís, Sérgio, ela está dizendo o seguinte: Arthur Lira está colocando uma faca no pescoço do governo. Ele diz o seguinte: ou a gente mexe via tributo assim, ou por decreto legislativo, nós vamos de fato mexer com contratos e isso tem consequências ainda muito piores. Façam algo rápido. Faz sentido para você? Pois é, mexer com o contrato a essa altura do campeonato, com todo o risco que a gente tem por conta das concessões, dos investimentos que estão acontecendo agora, é a pior coisa que a gente poderia ter para o governo. Então, acho que no final, você pode até aprovar isso na Câmara agora, mas quando chegar no Senado, que os estados têm mais força, muito provavelmente vai ser barrado por lá. Acho assim, essa questão de inflação, seja inflação de energia, seja a questão da desoneração do IPI que foi feita para baixar preço, toda essa questão por trás, essas exonerações não funcionam. A gente tem que fazer o trabalho correto e normal, que é pelo Banco Central, pela alta de juros que a gente está vendo, para conseguir baixar a inflação. Não tem outro caminho sem ser esse. Vamos a você então, Caio. A figura central aqui é o Lira. Sim. O que ele está querendo? Eu vejo uma engenharia política
Bem construída. Bem construída. Com aval do Palácio do Planalto, com aval até mesmo da equipe econômica. Por quê? Então vamos lá, 2 argumentos. O central nisso, você coloca uma medida popular na mesa, que é difícil dos atingidos por ela, no caso dos estados, se colocarem contra elas, ainda mais a gente levar em consideração que muitos dos governadores são candidatos à reeleição. Que é o teto do ICMS. Exatamente. Como que você vai se posicionar contra a redução ou um teto de ICMS de 17%? Tanto que hoje, que eu me dediquei a ir atrás dos governadores, silêncio total. Fui atrás do presidente do Fórum dos Governadores, que é o Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal, que em tese representa politicamente todos os governadores, me direcionou ao Concefaz, ou seja, isso é um assunto técnico, não é político. O que na cabeça do Lira é o contrário, é um assunto muito mais político do que técnico. E logo, quando ele coloca isso na mesa, ele dá uma emparedada. Mas eu interrompi teu raciocínio. Essa é a primeira parte dessa engenharia bem construída, como você a descreveu. E a outra? A outra parte é que Arthur Lira, sendo o primeiro-ministro, sendo aliadíssimo do presidente Jair Bolsonaro do Palácio do Planalto e jogando junto, sim, com a equipe econômica, mira os estados, mira os tributos estaduais, o principal tributo estadual, que é o ICMS, dentro de um discurso de que sempre o governo, seja na pandemia e seja agora em todo esse debate dos combustíveis desde o final do ano passado, é sempre mirando os estados, tanto que aprovou o PLP 11, que visa reduzir também a alíquota do ICMS, tanto que foi ao Supremo Tribunal Federal contra os estados. Então tem uma... Os estados estão recorrendo. Exatamente, mas tem sempre estados como alvo e agora com o enquadramento, que é uma medida difícil de você ser contra. Qual governador foi hoje falar sobre isso? Nenhum. Direcionaram para o secretário de Fazenda, me direcionaram, tanto que estava mais cedo no site da CNN. Mas vamos lá. Secretário de Fazenda de Pernambuco. Vamos prosseguir. O Concefaz, cujo porta-voz estava na nossa reportagem, diz o seguinte: isto mexe com o Pacto Federativo, Thaís. Sim, de fato a gente tem uma discussão que é uma discussão até constitucional, William. Isso está posto, isso está bastante claro, pode ter de fato um impacto para a receita dos estados, mas o que eu consegui entender, o que eu consegui perceber hoje? Eu falei, por exemplo, com o deputado Lafayette Andrada, que é do Republicanos de Minas, e estava naquela foto que a gente exibiu ao lado de Arthur Lira e também do deputado Danilo Forte na reunião de ontem. Ou seja, 2 deputados que participaram do encontro. E ele me resumiu o que é essa articulação. Ele falou assim: Thaís, se o governo injeta recurso na CDE, que é a tarifa que é importante na conta, o que vai acontecer? É uma carga a menos no ombro do consumidor. E aí o Congresso faz a sua parte também. Então, me parece que tem, sim, um aval do Palácio do Planalto, principalmente da ala política, e há uma pressão específica sobre talvez a área técnica do governo, talvez a área econômica, porque aí vai ter que sair dinheiro do Tesouro para recompor essa carga, mas tudo isso com um pano de fundo eleitoral. Todos esses deputados querem chegar nas suas bases e dizer: fomos nós no Congresso que conseguimos diminuir a tarifa que vocês estão pagando. Foi a nossa pressão que fez isso.